Coloquei meu pai com Alzheimer no asilo, e agora meus tios estão me julgando por isso. Mas eles não sabem do motivo por trás da minha decisão. Eu sempre me perguntei se um dia eu conseguiria colocar isso tudo pra fora. Tipo, eu leio esses relatos o tempo todo, gente desabafando sobre famílias tóxicas, pais que ferram com a vida dos filhos. Sou o João, 35 anos, filho único de um homem que, por décadas, me fez questionar o que era ser um pai de verdade. Eu decidi colocar meu pai em um asilo. Ele tem Alzheimer. Mal reconhece o próprio reflexo no espelho, a família e meus tios. Tios esses que estão me crucificando por isso. Me chamam de egoísta, de ingrato, de tudo que você pode imaginar. Mas eu preciso contar o porquê. Não é raiva, não é nada impulsivo, é uma decisão que vem de anos de dor acumulada, de uma infância que me quebrou por dentro e de uma mãe que sofreu junto comigo. Vou contar tudo do começo para que vocês entendam. Meu pai, Carlos, era um homem alto, magro, com mãos calejadas de mecânico e um olhar que parecia sempre julgar tudo ao redor. Tinha cabelo grisalho e uma voz rouca de tanto fumar. Minha mãe, Joana, era o oposto. Baixa, delicada, com olhos doces e um sorriso que iluminava mesmo nos dias ruins. Eu era um menino magrinho, quieto, com óculos grossos desde cedo por passar noites lendo para fugir da realidade. Tudo começou quando eu era pequeno. Meu pai era rígido, daqueles que acham que educação é sinônimo de bater. Ele chegava em casa exausto do trabalho e louco da bebida e descontava tudo em mim e na minha mãe. Ela sempre tentava amenizar. Seu pai vai mudar, filho. Mas o jeito dele era cruel. Lembro da primeira vez que ele me bateu forte. Eu tinha uns 6 anos. Derrubei um copo de leite na cozinha, sem querer, e ele explodiu. Seu inútil. Quem você pensa que é pra desperdiçar comida nessa casa? Me pegou pelo braço e me bateu até eu ficar tonto. Minha mãe correu. Carlos, pelo amor de Deus, ele é só uma criança. Ele virou pra ela. Cala a boca, Joana. Se você não ensina, eu ensino. Naquela noite eu chorei escondido no quarto. E ela veio me abraçar, sussurrando. Ele vai mudar. Não mudou. Pelo contrário. Meu pai bebia nos fins de semana e virava outro homem. Me obrigava a estudar horas seguidas, mesmo se eu já soubesse tudo. Se eu errasse uma questão, ele gritava. Você é burro mesmo, hein? Nunca vai ser ninguém. Nunca um elogio, só comparações. O filho do seu Zé já ajuda na oficina aos 15. E você aí, moleque preguiçoso. Eu me matava de estudar pra tentar agradar. Tirava as melhores notas da turma. Mas nada era suficiente. Minha mãe era minha única amiga. Ela cozinhava escondido pra mim quando ele me deixava sem jantar. Mas eu via ela sofrer também. Hematomas no braço que ela escondia com manga longa, noites chorando sozinha na cozinha. Aos 14 anos, as coisas pioraram. Meu pai brigou feio com o patrão, perdeu o emprego e ficou meses em casa, bebendo o dia todo. A casa virou um inferno. Uma vez, cheguei 20 minutos atrasado da escola porque parei pra ajudar um amigo com a lição de matemática. Ele me esperava na porta. Onde você estava, seu vagabundo? Me arrastou pro quarto, trancou a porta e me bateu, me deixou sem jantar. Vai, aprende a respeitar horário. Minha mãe disse, Carlos, abre isso. Ele é nosso filho, precisa comer. Ouvi ele do outro lado. Deixa passar fome, vai aprender. Ela chorou. No dia seguinte, ela me deu um pão com queijo escondido na mochila com um bilhete. Você é o melhor filho do mundo. Te amo pra sempre. Mas o golpe mais duro veio aos 16. Minha mãe descobriu um câncer de mama. Foi agressivo, estágio avançado, ela lutou um ano inteiro, quimioterapia que a deixou careca, fraca e sem forças. Meu pai, em vez de apoiar, reclamava do dinheiro gasto. Essa doença tá acabando com a gente, dizia ele, bebendo mais. Eu larguei tudo pra cuidar dela, levava no hospital, cozinhava e limpava a casa. Ele mal aparecia. Uma noite ela estava muito mal vomitando sem parar. Eu pedi, pai, ajuda aqui, por favor. Ele olhou de longe. Resolve você. Ela morreu em casa, aos meus 17 anos, me segurando a mão. Cuida de você, João. Você merece ser feliz, foram as últimas palavras dela. Meu pai nem chorou no enterro. Só disse, agora é eu e você, vamos tocar a vida. Depois disso, a casa virou um vazio. Eu me formei no ensino médio, trabalhando meio período para pagar as contas, porque ele não conseguia emprego fixo. Morei com ele até os 23, aguentando as críticas. Quando vai sair da minha casa? Saí no dia que completei a faculdade de engenharia. Cortei contato quase total, só visitas esporádicas por obrigação, casei, tive uma vida normal, longe daquela toxicidade. Anos depois, ele começou a esquecer coisas. Diagnóstico, Alzheimer, aos 70, já não sabia quem eu era na maioria dos dias. Meus tios, o tio José, o mais velho, careca e barrigudo, sempre o defensor do seu sangue. A tia Antônia, magra e fumante, que idolatrava o irmão, e o tio Paulo, o caçula, gordo e bonachão na aparência, eles começaram a ligar. João, você tem que cuidar do seu pai, ele tá sozinho. Então eu contratei uma cuidadora pra cuidar do meu pai na casa dele. Paguei do meu bolso, mas era caro, e ele piorava rápido, começando a ficar agressivo e confundindo todo mundo. Depois de alguns meses, a cuidadora disse que não ia mais cuidar do meu pai, que ela não estava mais aguentando. Tentei outros cuidadores, porém eles não ficavam por muito tempo, então decidi colocá-lo em um asilo, um lugar bom, com médicos 24 horas, atividades para pacientes com demência. Quando contei na reunião familiar, explodiu tudo. Estávamos na casa da tia Antônia, meu pai estava lá, sentado no sofá, olhando pro nada. Tio José começou. Você tá louco, João? Colocar o próprio pai num asilo? Ele te criou, te deu comida. Eu respirei fundo, criou? Me deu comida?
Tio, vocês não sabem da missa à metade. Tia Antônia interrompeu. Não fala assim do seu pai. Ele sempre trabalhou duro pela família. Trabalhou duro pra beber e bater. Isso sim. Pensei em dizer isso, mas resolvi não falar. Tio Paulo murmurou. Um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. Eles sempre acharam que meu pai era um exemplo de pessoa. Eu já tomei a decisão. Ele vai para um asilo. Eu não tenho tempo e nem estrutura para cuidar dele. É isso e ponto final. Silêncio. Meu pai murmurou algo incompreensível. Tio José, você é frio, menino. Sangue não é água. Ele tá doente agora, esqueceu tudo. Eu construí uma vida apesar dele, não graças a ele. Não vou destruir minha saúde, minha família, pra cuidar de alguém que nunca cuidou de mim. O asilo tem profissionais. Ele vai estar seguro, bem tratado. Eu vou visitá-lo, pagar as contas. Mas não vou trazer pra minha casa. Tia Antônia chorou. Você vai se arrepender um dia. Talvez. Mas hoje, eu durmo em paz. Saí dali com o peito apertado, mas leve pela primeira vez em anos. Coloquei ele no asilo na semana seguinte. Ele nem percebeu a mudança. Sorriu pra enfermeira como se fosse velha conhecida. Os primeiros dias foram tranquilos. Arrumei o quarto dele com fotos antigas. Eu visitava toda semana, sentava do lado, contava sobre o trabalho e o tempo. Ele respondia com frases soltas, tipo, o carro tá pronto? Confundindo com o passado de mecânico. Era estranho, mas pacífico. Mas aí os tios começaram a ligar. Primeiro foi o tio Paulo, meu telefone tocou enquanto eu jantava com minha esposa, João, seu ingrato. Como você pôde fazer isso com o Carlos? Ele tá num lugar daqueles, sozinho como um cachorro abandonado. Eu tentei explicar. Tio, o asilo é bom, ele tá bem cuidado. Ele nem ouviu. Você é um filho desnaturado. Se sua mãe visse isso, desliguei na hora. Coração acelerado. No dia seguinte, tia Antônia. João, eu não acredito que você ignorou seu pai. Estamos todos chocados. Seu pai te criou e você joga ele fora como lixo. Ela chorava no telefone, voz rouca de cigarro. Tia, por favor, escuta. Eu não tô jogando ninguém fora. Pago tudo. Visito. Mas vocês não sabem o que ele fez com a gente. Minha tia interrompeu. Você é egoísta. Só pensa em si mesmo. Meu estômago revirou. Ela desligou. O tio Paulo ligou à noite, mais calmo, mas ainda julgando. João, menino, vamos conversar. A família tá dividida por sua causa. Por que não leva ele pra sua casa? Tem espaço, né? Eu ri amargo, espaço. Tio, eu tenho uma vida, um emprego, uma esposa. Não vou cuidar dele. Ele suspirou. Você é ruim mesmo, João. A vida vai te cobrar e desligou. Aquilo foi a gota d'água. Naquela noite, não dormi direito. Pensei em tudo. Nas noites trancado, na mamãe implorando, no enterro dela. No dia seguinte, mandei uma mensagem no grupo da família. Parem de ligar, parem de me julgar. Vocês querem a verdade? Aqui vai. Meu pai não era o herói que vocês pintam. Ele bebia, batia e nos maltratava. Quando mamãe estava morrendo, eu cuidei dela sozinho porque ele sumia. Eu era adolescente e carreguei a casa nas costas. Vocês visitavam uma vez por ano e viam o lado bom, o churrasco de domingo. Mas o dia a dia era um inferno. Eu não devo nada a ele. Ele batia em mim e na minha mãe. Vivia nos humilhando. Nunca foi um bom pai ou um bom marido para minha mãe. Se vocês estão com pena dele, então por que não o levam para casa? Vocês estão me julgando, mas nenhum falou em cuidar dele. Vocês são irmãos. A família não é importante? Então cuidem vocês dele. Só eu sei o que vivi e sofri ao lado dele. E eu não vou mais aceitar nenhuma cobrança de ninguém. Se isso continuar, vou bloquear todos. O silêncio veio. Nenhuma ligação por dias. Depois, uma mensagem da tia Antônia. Talvez a gente não soubesse de tudo. Desculpa. Tio José mandou um áudio curto. Ok, João. Se é assim, respeitamos. Tio Paulo ligou uma vez só, pra dizer que ia visitar meu pai no asilo e ver como tava. Talvez você tenha razão sobre algumas coisas. Admitiu, voz baixa. Hoje, meses depois, visito meu pai. Ele tá mais calmo. Participa de atividades simples, como pintar ou ouvir música. Às vezes me reconhece. Eu sento, converso sobre nada e saio sem peso. A família? Mantemos distância, visitas separadas, mensagens neutras. Eu quebrei o ciclo, construí minha paz. Minha mãe ia sorrir vendo isso. Eu livre, finalmente. Você não deve nada a quem nunca se importou com você. E você cuidaria dele ou não?